Pessoal, essa videoaula tem a correção, né, das atividades da primeira semana do volume 3 dos PETs, ok? Então vamos começar a correção das atividades aí. Atividade 1. Podemos considerar na estrutura fundiária do Brasil que os latifúndios, grandes propriedades rurais em extensão, ocupam o maior percentual das terras agricultáveis? Você concorda com essa afirmação? Justifique sua resposta. Sim, né? Obviamente que sim, né, gente? Os latifúndios eles detêm a maior porcentagem das terras, no total, né, das terras. Então, se eles detêm a maior porcentagem das terras, obviamente, consequentemente, eles vão obter também a maior porcentagem das terras que são agricultáveis, né? Por não haver uma real distribuição de terras, eles detêm a grande parcela dessas terras, né? Então, eles vão sim obter a maior parcela, maior porcentagem das terras agricultáveis. 2. Diferencie a estrutura fundiária dos países desenvolvidos com a estrutura dos países subdesenvolvidos. Bom, geralmente um país, para se tornar desenvolvido, primeiro, uma das coisas que ele tem que fazer é mudar a sua estrutura fundiária, se a sua estrutura fundiária for desigual. Então, ele tem que tornar essa estrutura fundiária igualitária, ou seja, que haja uma real distribuição de terras dentro do país. Para isso, eles vão promover o que? Uma reforma agrária, para redistribuir essas terras, né? Isso aconteceu, vocês podem pegar em vários países europeus, né? O exemplo da França, lá na Revolução Francesa, os Estados Unidos, lá com o presidente Lincoln, Abraham Lincoln, ele já fez isso lá no começo do século XX. Então, os países que se tornaram desenvolvidos, eles têm essa característica de hoje terem uma estrutura fundiária igualitária. Já os países subdesenvolvidos, né, como o nosso, isso não ocorre, né? E aí há uma grande desigualdade na estrutura fundiária, né? Aí há grande presença de latifúndios, né, de latifundiários, e isso prejudica inclusive o desenvolvimento do país, porque vai fazer com que várias pessoas estejam sem terra, né? Não consigo nem produzir por esse fator, desse fato. E poucas pessoas detêm grandes porções de terra. Observe a chart e responda as atividades 3 e 4. A chart está aí falando, né, mostrando essa desigualdade, né? Propriedades do senhor todos da Silva, ou seja, essa propriedade pertence à família Silva, né? E vai passando de pai para filho. Todos que é Silva dessa família aí tem direito a essas propriedades, né? Aí o menino pergunta o pai dele, o menino que não tem posse de terra, né? O pai também não, né? Essa família que está olhando e não tem posse de terra, ele fala: mas papai, ouvi dizer que todos têm direito à terra, por que não temos a nossa? Né? Então eu não vou falar agora para a gente responder nas atividades. Vamos lá então. 3. Na sua opinião, quais os problemas decorrentes da estrutura fundiária no Brasil retratado na charge? Os problemas da nossa estrutura fundiária que estão retratados aí nessa charge, gente, diz respeito exatamente a essa má distribuição de terra, onde poucas têm grandes extensões de terra, poucas famílias são donas de várias extensões, de muitas extensões de terra, né? E muitas pessoas, muitas famílias não têm sequer terra, né? Não tem sequer 1 metro, 2 metros de terra. Então, a estrutura fundiária brasileira ela é composta dessa forma, ela está formada desse jeito. Por que isso? Porque ela surgiu de uma distribuição desigual e hereditária. Né? Aí vocês estão vendo aí, na charge do exemplo Silva aí, né? Só um exemplo, mas só para vocês terem ideia. Que é uma estrutura hereditária, ou seja, que passa de pai para filho, passa para herdeiros, né? As poucas pessoas que ganharam terra lá na época da coroa portuguesa, ou seja, na época da colonização, elas foram passando essas terras para seus herdeiros, e assim sucessivamente, né? Um herdeiro passa para o outro, assim vai ocorrendo, né? Ocorre esse ciclo hereditário que vem até hoje, nos dias de hoje, né? Então, várias das famílias que detêm esses grandes latifúndios hoje no Brasil, elas tiveram a origem da posse dessas terras, dessas famílias, veio lá do Brasil colônia, onde essas famílias herdaram da coroa portuguesa, né?
Então, a charge traz isso aí, retrata esse problema da nossa estrutura fundiária. 4. Justifica a necessidade de romper com a situação retratada na charge. Há uma necessidade que se rompa esse ciclo hereditário na posse de terras e essa má distribuição para que haja uma distribuição igualitária de terra, onde todas as pessoas, né, possam ter a posse da terra, possam fazer com que essa terra se torne agricultável, ou seja, que ela possa produzir, né? Isso é algo assim de suma importância para a estrutura fundiária de um país. E quando a gente pega exemplo de países desenvolvidos que fizeram isso, né, e deu certo, e é um dos preceitos que para o país se desenvolver é mudar a estrutura fundiária do país, se essa estrutura fundiária for desigual, como é a nossa, ok? 5. Leia o trecho do texto. No estágio atual de desenvolvimento do Brasil, a FAO atua com foco na promoção do diálogo e debate internacional para o intercâmbio de experiências e projetos com enfoque especial na cooperação sul-sul. Explique o que é a FAO e qual sua importância. Bom, gente, a FAO é uma instituição, dentre várias que a ONU tem, né, a Organização das Nações Unidas, que trabalha no combate à fome e à pobreza, promove o desenvolvimento agrícola e a melhoria da nutrição, buscando sempre a segurança alimentar, ou seja, ela combate a fome, de uma forma geral, de uma forma ampla, ela combate a fome, né? E isso é a grande importância dela. Como que ela vai combater a fome? Promovendo o desenvolvimento agrícola, né? Melhorando a nutrição da população também. Então, ela vai combater uma estrutura fundiária desigual, ela vai combater uma má distribuição de terras, obviamente, porque ela vai promover o desenvolvimento agrícola, e para promover o desenvolvimento agrícola eu tenho que ter uma estrutura fundiária igualitária, eu tenho que ter uma distribuição de terras igualitária, ok?